mais um nome aí pro Corinthians em relação ao Ramon Dias, se sair, ô meu querido Quesada? Além dos nomes já trazidos por você aqui, craque Neto, os nomes de Luiz Castro e também de Renato Gaúcho. Nome do Tite, algumas pessoas estão querendo forçar ali e tal, mas o Augusto não está muito propenso a isso. Agora, acho que o nome mais forte para mim é o Renato Gaúcho. Mas surgiu um nome nas últimas horas. Carille? Não, esse nome já chegou à mesa do presidente Carille, Augusto. não. É mais um técnico português. O cara é super vitorioso, foi super vitorioso no Porto de Portugal. Atende pelo nome de Sérgio Conceição. Sérgio Conceição? Então, guarde esse nome. O cara é um baita de um treinador. 11 títulos. Foi colocado na mesa lá. Foi colocado na mesa. Sérgio Conceição. Segure esse nome, porque em breve talvez você vá comentar sobre isso, sendo o novo treinador do Corinthians. Mas eu acho o nome fantástico. É o seguinte, mas também tem uma coisa. O Fabinho Soldado banca o Ramon Dias. Se esse cara chegar na Libertadores, o Fabinho Soldado não vai mandar ele embora. Veloso Souza... Vai embora. Você acha que vai? Oficialmente, o Fabinho não vai chegar a público e fazer isso. E tem que segurar, porque são 5 jogos para definir 2025. Mas eu posso garantir para você que o Ramon não passa de 24 para 25. Então, 3 nomes. Sérgio Conceição, Renato e Luiz Castro. O Luiz Castro. Para mim, o Renato Gaúcho, para mim é o nome. Que, por sinal, ele não vai ficar no Grêmio. Para mim é o grande nome pro Corinthians, é o Renato Santos Gaúcho. Está na mira? Também. Santos está na briga. Está na briga pelo Renato. Também. Não, mas o Renato não vai pro Santos. Não? Não. Ele já falou não pro Santos? O Sérgio Conceição, confesso que não acompanha. Não, ele é um baita treinador. Para mim, dos 3, o Luiz Castro. Para mim, Luiz Castro. Eu gosto mais do Luiz Castro, mas o Renato é o grande nome para assumir o Corinthians no ano que vem. Souza, mas se o Ramon Dias e o Emiliano Dias continuar desse jeito, eu acho difícil você mandar ele embora pelo Fabinho, pela entrevista dele. Ou não, Souza... Se eu tivesse que escolher para 2025, eu ficaria com o Ramon Dias, como São Paulino. Agora, como comentarista, eu traria o Luiz Castro. Luiz Castro é monstro, hein? Que comentário, hein? Parabéns. Parabéns, Souza. Foi bem demais. Vamos lá, então. Em relação ao Corinthians, o jogo de amanhã, a gente tem 1 minuto para ir pro break, e na volta a gente vai falando para vocês todos. Um resultado em relação àquilo que aconteceu nesse ano todo e vem acontecendo politicamente e que trabalhou muito o Corinthians, né? Qual a ideia desse time que foi reformulado pelo Fabinho Soldado para o ano que vem, daquilo que se conquistar? Veloso, 30 segundos. Um baita elenco que ele montou aí para essa reta final, tanto que dentro de campo respondeu, né? É verdade. Saiu lá de baixo, estava numa situação complicada, vinha numa média de 1 ponto por partida, que era terrível. Se chegar na final, verdade. Essa média ia cair. Lembra, 32 jogos, 32 pontos. Ia 35. Isso. Não, 35 não chegamos ainda, mas era 25, 25, 30, 30. Então vinha nessa média. E agora conseguiu uma reação graças... Você é um cara que tem uma média muito boa. Em 30 dias, por exemplo, qual a sua performance? Eu procurei sempre manter uma média muito boa nos meus jogos. Nos seus jogos. É muito importante, o goleiro não pode falhar. Se falha, não fica em time grande. Se falha... Não fica em time grande. E você também não falha. E você nunca falhou no... A gente tem que levar o que aprendeu no esporte... Dedicado, tá certo. Para nossa vida pessoal. Tá certo. Então, assim, o time mudou bastante e tem um belo elenco para o ano que vem. Para você, Souzinha, Corinthians esse ano, Sul-Americana ou Libertadores, só de não cair, para mim, já tá bom demais. O que falta no Corinthians para 2025 é pouco, né? É convicção. Próximo técnico do Corinthians precisa ter convicção. O Corinthians não é lugar mais de aposta. O Corinthians apostou não dá para jogar desse jeito, né? E quase caiu para a segunda divisão, porque começou o ano apostando em treinadores que não têm a capacidade de dirigir uma equipe igual Uma pergunta para depois do break. Se o Igor Jesus fez 8 gols e foi para a seleção brasileira, por que o Roberto, com 26, não pode ser convocado? É o seguinte, amanhã tem um jogo muito importante entre Corinthians e também o Cruzeiro, 11 horas da manhã. E que, por sinal, acabando o jogo, a gente tem tudo direto da Neoquímica Arena, direto nos donos da bola. Vai ter repórter, vai ter informações, entrevista, vai ter tudo aqui. O grande terceiro tempo do Milton Neves vai ser aqui amanhã, depois dos donos da bola. Qual é a matéria que a gente tem, ou ilustra que a gente tem em relação... Vamos lá, eu sei que é do Corinthians e Cruzeiro, mas o que tem do Corinthians e Cruzeiro? Isso que eu estou perguntando. Então fala aí você, então, do Corinthians e... Do Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians vai pegar o Cruzeiro, que vem todo desfalcado em função da decisão da Sul-Americana do final de semana. E o Corinthians, que vem numa sequência muito boa de vitórias, é grande favorito, né? O Corinthians agora mudou o objetivo, não é mais escapar da zona do rebaixamento. Para mim já escapou, aí embora matematicamente ainda tenha chance.
Não acredito mais que o Corinthians ainda vai correr. Se amanhã para fazer 44, para ficar tranquilo, né, Veloso? Mas eu acho que vence amanhã e aí o o objetivo e passa a ser uma vaga na É Libertadores. bom deixar bem claro que o Cruzeiro joga com o time reserva, porque joga a final, né, no sábado contra o Racing. Para salvar o ano, né? Porque se o Corinthians se classificar para a Libertadores, se classifica também para a Copa do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Salva o ano do Corinthians. Qual a ideia, Veloso, em relação ao time do Corinthians, em relação ao Cruzeiro com o time reserva? Jogo 11 horas da manhã, o que você pensa sobre isso? Eu acho que ele já encontrou a forma do time jogar, né? Embora ele mexa muito no time. Mas o ataque é o Yuri e o Memphis, né? O Garro ali, eu acho que esses três estão se entendendo muito. Os gols apareceram. Tanto é que o Yuri Alberto disse no apito final que todos os gols que ele fez ou veio do Garro ou veio do Memphis, o que é muito legal para um time que tenha dois meias. É porque o Memphis é atacante, mas muitas vezes ele sai pro jogo e joga muito o Memphis. Ele sai para armar o time também e há um revezamento, né? Às vezes eles trocam de posição, isso dificulta a marcação. Você já trocou de posição quando você jogava? Não, sempre fui goleiro. Você foi goleiro? Sempre fui goleiro, não tem como. Não, por que não? Você podia ser um zagueiro. Não dava. Não, mas hoje hoje ele é. Hoje você é centroavante, você trocou de posição. Você é centroavante hoje. Agora não vale mais, né? É. Passou, Tá já certo. foi, né? Então o Memphis é um jogador que quando sai da área ele tem essa qualidade. Com um toque só ele bota o Yuri ali na cara do gol. Isso tem acontecido com ele, com o Garro. E o Yuri vive o melhor momento da vida, né? Teve aqui no apito final e falou um pouco dessa trajetória da mudança, né? Que foi importante Terapia, na vida dele, com porque confiança, isso é muito legal. com terapia. A gente E é um acha outro que- jogador. Porque as pessoas acham, não é só do jogador de futebol, não. Qualquer profissão. Não existe qualquer profissão. Hoje a cobrança é tão grande em cima dos filhos da gente para ter notas boas. Hoje é uma cobrança Meta, tão... né? Hã? Meta, bater meta. Hoje a gente cobra de um jeito tão monstruoso. Eu não, cara. A verdade é assim, meus filhos é o seguinte, eu só falo uma coisa. Você quer passar de ano? Então passe de 1 a 10, eu não sei como é que é as notas hoje. Pô, você passar com 6, tá bom. Não precisa passar, eu sei, mas assim, eu sei que as médias são diferentes hoje. Mas estou dando um exemplo. De 1 a 10, passa com 6. Não precisa passar com 10, com 9, não precisa. Passa com 6, tá bom, sem cobrança, sem muito isso. Acho que a única coisa que a gente tem que ter é gratidão, né? E mostrar para os filhos que a gente é. Porque tem muita gente que é aquilo que não mostra que não mostra. Na televisão, vocês acham que esses caras, olha, aí os caras ficam tudo trincadinho, tudo dando aqueles coach, né? Que fala aquelas coisas que, nossa, você precisa guardar dinheiro. Mas se você não guardar dinheiro, você tá morto. Nossa, você precisa ter saúde. Óbvio, se você fizer só, você tá morto. Então, essas coach, meu irmão, coach é Jesus, meu irmão. O maior coach do mundo é Jesus. Jesus é o maior coach, né? Agora você fica escutando esses pés de rato, esses Zé Ruela, aí vocês vão ver onde vocês vão parar. Aí vocês vão parar no capeta. Aí vocês ficam escutando os capeta, porque esses caras é tudo capeta pra mim. E aí, meu querido maravilhoso, meu querido Souza, o que você pensa em relação? Memphis, Corinthians, 11 horas, amanhã e depois dos donos da bola, o que tem? Depois dos donos da bola amanhã, depois do jogo, o que tem? Donos da bola. Mas o que vai ter? Vai ter o pós-jogo do Corinthians, como se fosse o terceiro tempo do craque Neto. Aqui. Não, nós somos craquito, craque. O cara que nunca falhou tá aqui. E aí? Então, o Corinthians não tem nada a ver se o Cruzeiro está na final da Sul-Americana ou não. O Corinthians tem que pensar agora, o pensamento do Corinthians tem que ser em Libertadores mesmo, em Sul-Americana. O time melhorou com a chegada do Memphis, a gente sabe disso. O time teve tempo para trabalhar, teve folga. Agora, amanhã, é colocar tudo isso em prática diante do seu torcedor. As coisas mudaram. Antes a gente falava aqui sobre brigar para sair fora do rebaixamento, apesar, como o Veloso falou, que está fora. A gente critica muito o Ramon Dias, mas o Corinthians é o time que menos perde dentro de casa no Brasileirão. Sabia disso? É. Eu não sabia, fiquei sabendo agora que o Cascão falou. Mas sempre foi assim. O Corinthians tinha perdido isso. Com ele, com a chegada dele, tinha perdido isso. A gente. Leila Souza! A minha casa manda eu. Na minha casa mando eu. Então vamos lá. Eu mandei mudar aí. Deixa o cara lá, para de fazer desse jeito. Não precisa, ele tem óculos, pô. Deixa ela do jeito que eu gosto, pô. É isso aí. Então faz do jeito que você quiser, Cascão. Faz do jeito que você quiser. Time vai com lá. menos Faz do derrota. jeito que você quiser. Eu não vou mais brigar com isso, não, porque você... Tá tudo certo. Vai lá. Time com menos derrota em casa no Brasileirão desde 2019. Jogos, Corinthians, 111, 17 derrotas. Internacional, 112, 17 derrotas. Palmeiras, 112, 17 derrotas. São Paulo, 112, 19 derrotas. Flamengo, 112, 21 derrotas. E sempre foi o ponto forte do Corinthians, sempre foi a casa, sempre foi em casa. O que a gente tinha cobrado aqui
E a nossa análise sobre a queda do Corinthians é que o Corinthians tinha perdido essa força dentro de casa, né? O Corinthians, quando jogava dentro de casa, era batido facilmente ou jogava muito mal, estava jogando só para se defender, mas o Corinthians mudou e por isso se mudou muito a nossa fala aqui, a fala de todos os comentaristas, né? Que hoje o Corinthians briga, a gente viu o Yuri Alberto no terceiro tempo falando que agora é pensar em Libertadores, então as coisas mudou. Vamos lá, Quesada. Netão, é interessante esse número de não perder em casa. Agora, a gente precisa ver o seguinte, o Corinthians empata muito em casa, né? Esse é o problema do atual Campeonato Brasileiro. O Corinthians, salvo engano, é o rei dos empates nesse Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians tivesse vencido aí, dos 4 empates que ele teve em casa, tivesse vencido esses jogos, hoje a gente não estaria nem falando em brigar por Libertadores. O time já estaria na Libertadores da América. E olha, Neto, o Corinthians tem um negócio que nem todo time tem, que é a fiel torcida corintiana. Então eu acho um absurdo o Corinthians ter uma campanha como essa, com uma porrada de empate ao longo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é um dado interessante que a gente tem que analisar também. Qual a ideia do Cruzeiro se eu vir com o time reserva, Veloso? Ele tá pensando na Sul-Americana, né? É a vaga que o Cruzeiro pode disputar também a Libertadores do ano que vem. É um título importante. E acho a única dúvida que eu tenho com relação ao Corinthians é quando fica muito tempo sem jogar, tem alguns treinadores que atrapalham o time, né? O Corinthians está muito tempo sem jogar. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo contra o Cruzeiro. Você acha que tem que ser o esquema? Não, o Corinthians é franco favorito para esse jogo. Não, no esquema de jogador, vamos lá. Eu gosto. Pra mim, eu acho que ele não tem que ser o ainda. Hugo, Mateuzinho, André Ramalho. André Ramalho tá machucado, eu acho. Machucado. Então, o Gustavo Henrique, Félix Torres e o Kaká. Matheus Bidu. Kaká, acho que tá machucado. O Kaká e o Ramalho pode ser. Não Tudo bem, mas você bota tudo em condições, né? E o Garro, lá na frente, o Memphis e o Yuri Alberto. Souza. Esse é o que tem de melhor, né? Quando você joga com 3 volantes. Eu, particularmente, traria o Carrijo para primeiro volante ali e colocaria o Bidon. Para mim, funciona muito mais com o Bidon, principalmente dentro de casa, um cara que arma o jogo, que constrói o jogo. Eu boto o Alex Santana no lugar do Ranieri e deixo o Carrilho do lado esquerdo e boto o Breno Bidon do lado direito. Sabe por quê? Porque ele esconde a bola do lado direito, ele tem a perna boa, ele pode fazer essa função muito melhor. É verdade. Não, pode deixar do jeito que estava lá. Pode deixar isso, vai deixar desse jeito aí. Para mim, com 3 volantes ali, funciona mais com o Bidon. Quesada, o que você pensa? Cara, eu acho que você tinha que ser o técnico do Corinthians, porque é brincadeira, o Ramon toda vez no programa a gente fala a mesma coisa, cara. Eu queria entender qual é o problema com o Bidon. Mas o Bidon não tem experiência, mas também, em 70 jogos no ano, ele escala o moleque em 5, ele nunca vai ter experiência. Mas ele não gosta de garotada. Pode ver que ele tirou todos. Não, pode ver que ele tirou todos. Tirou todos. Mas não tem menino mais. Isso. Não tem menino mais no time. É porque, assim, o Ranieri já tá com o joelho machucado. O Ranieri tem problemas que não estava jogando. O próprio Thales é novo, viu? O próprio Thales Magno é novo, ele já tirou o Thales também. Magno não coloca nunca para jogar. Novo também. Né? No jogo desse contra o Cruzeiro, o que você pensa em relação ao Thales Magno e o Breno Bidon, Veloso? Eu colocaria principalmente o Thales, o Bidon, é um time mais ofensivo, né? Você joga em casa, precisando do resultado. Acho que o Corinthians passou aquela fase que você tem que proteger a parte defensiva. Já saiu da zona de rebaixamento. Já não corre o risco. O pensamento é mais sul-americano. Mais 5 jogos ainda pela frente, você tem que pensar agora em Libertadores. Então eu acho que o Corinthians já está num outro estágio. E o treinador precisa entender isso. Precisa ir para cima, precisa colocar mais um atacante, precisa soltar mais esse meio de campo. Porque o Corinthians tem jogadores para jogar mais à frente, para jogar mais em cima do adversário. Por que o Igor Coronado deixou de... Você falou uma coisa outro dia, né, Souza? Ele fez 4, 5 jogos aí, legal, e depois não foi mais utilizado, né? E ele faz isso direto. Giovani, ele fez isso. Thales Magno, ele fez isso. O Breno Bidon, ele fez isso. A garotada sumiu tudo. Sumiu tudo. Por que você acha? Romero. Não sei, eu acho que ele tem a preferência de alguns jogadores, que para ele pode ir mal ou não, ele não muda. Talvez seja por causa da idade mesmo, eu não entendo que experiência que ele quer do Bidon. Para mim, olhando o Bidon jogando, parece que ele já está no Corinthians já faz 20 anos já. O menino é muito bom jogador, canhoto, trabalha bem a bola. Hoje não adianta, eu sempre falo isso, 2 volantes que só destruam o jogo. Eu joguei com 2 volantes que marcavam, mas faziam tudo dentro de campo, que era Josué e Mineiro. Chegava no ataque, defendia. E hoje, se você vê os melhores times hoje do Brasil, do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo, os 2 volantes são volantes que marcam, mas constroem. Palmeiras, cara. Palmeiras jogou, Gabriel Menino arrebentou. Jogou com o Zé Rafael, trouxe o Abel Ferreira, trouxe o Zé Rafael de volante. Sim, agora ele era meia. Aí trouxe o Aníbal.
Olha como... Meu irmão, futebol, assim, esses Zé Ruela, esses orelhudos que tem aí, até comentarista, a maioria aí é tudo uns pés de rato. Meu irmão, se não tiver 2 volantes, e um volante marcador e um volante que saiba levar a bola, olha os Palmeiras que ganhou, olha o Flamengo que ganhou. Arão. Arão marcava muito. Lembra do Willian Arão? Arão. Deixava quem solto? De Arrascaeta e Everton Ribeiro, que voltava ainda pra fazer o meio-campo, que é o que o Breno Bidon faz. Pô, não é possível, cara. O Gerson ainda, Entrar, né? Não, Gerson isso. ainda, é. Aí você tá com 3 volantes, 3 zagueiros. Pô, enche o saco aí de quem gosta de futebol. Aí cada um que escolhe o jeito de ver a parte tática. Eu, por exemplo, entraria com o Alex Santana, Breno Bidon e o Garrilho. Aí eu jogo com o Garro e encosto os 2 atacantes que estão arrebentando. Agora, se ele quiser botar 3, porque ele sempre faz isso, né? Ou é 3 zagueiros, ou é 3 volantes. Ou são 3 zagueiros, ou são 3 volantes. E quando ele erra, ele bota a culpa do erro dele no jogador. Exemplo, ele entrou com Thales Magno contra o Cuiabá. Isso. Ele sofreu pênalti. Aí ele bota o Thales Magno no jogo da Sul-Americana, que ele erra, que ele tira o Garro e bota o Thales Magno isso na mesmo. frente. Aí o Thales Magno não foi bem, aí ele já tá uma sequência de jogos sem Não, jogar. o Thales Magno não tem sequência, Igor Coronado não tem sequência, Breno Bidon não tem sequência, o Alex Santana tá sem sequência, os zagueiros não têm sequência. Vamos lá, quem quer dar. Pra você, quem deveria ser os 2 zagueiros? Apesar dele jogar com 3. Sim. Que aí ele também, a gente tem que dar moral pra ele. Porque quando ele colocou 3 zagueiros, Ramon Dias, o time do Corinthians melhorou. E o Garro também melhorou com 3 zagueiros. O André tem que ser titular. André Ele não tá Ramalho bem. tem que ser. Ele não tá bem, É o número tá 1. machucado, mas pra mim É o número 1. time. E eu jogaria com 2 zagueiros, ele e o Gustavo. Eu jogaria com o André Ramalho e Gustavo Henrique. Você, Souza. Eu, Ramalho e Kaká. Você, Quesada. Ramalho e Gustavo, agora eu acho que é urgente trazer um outro zagueiro para jogar ao lado do Ramalho. Não tenho dúvida Hoje disso. não tem jeito. Você está perguntando de hoje, é Gustavo Henrique e Ramalho, né? É exatamente isso. Em relação ao Corinthians conseguir ser o time que menos perde no Campeonato Brasileiro, que isso é importante, que estavam os números da Cascão Desde 2019, né? Não é no brasileiro. É desde 2019. É desde 2019 ou é desse 2019. brasileiro que vocês falaram no meu ouvido aqui? Não. Brasileiro não. Desde 2019. Perdeu mais. Mas desde 2019, esse recorte aí, o Corinthians tem a sua força na arena. Mas de lá pra cá, esse ano, então por tá. exemplo, perdeu força. O que você acha disso, Veloso? Perdeu força e agora vem recuperando. Agora consegue uma sequência importante, conseguiu vencer alguns jogos em casa e por isso se afastou da zona do rebaixamento. É um time mais equilibrado hoje. É um time que está tomando poucos gols, que encontrou uma eficiência ofensiva. Mas ele encontrou essa eficiência quando ele botou os 3 zagueiros. Isso é uma coisa, isso a gente não pode deixar de elogiar o Ramon Dias. Eu só não gosto quando ele bota 3 volantes e 3 zagueiros. Aí eu acho uma burrice. O que você pensa, Veloso? Quando ele colocou os 3 zagueiros, é naquele momento crítico da equipe, né? Que precisava um reforço ali defensivo. Agora ele está colocando 3 jogadores à frente da zaga, mas o Carrilho não é lá um volante, né? Um meia que sai. Acho que é segundo, Mas terceiro. é a forma como ele arma o time, com 3 jogadores à frente da linha defensiva. Souza, o que pensar do jogo de amanhã contra o Cruzeiro? Pra mim, o Corinthians tem que... A gente viu aí, são 112 vitórias desde 2019. O Corinthians tem essa força dentro de casa. Aí a resposta para muita gente que acha que torcida não faz diferença. E faz diferença. Né? Aí Não faz diferença. Faz muita diferença. Vai no teatro sem ninguém, né? Mas para mim... Vai ter um filme sem ninguém, né? Vai aqui nós fazer o programa e não tem ninguém assistindo, né? E por sinal, acho que tem mais de 100 mil pessoas no YouTube com a gente. 100 mil. Quem que anunciou o jogo aberto? Não sei se tem outro programa de televisão que tenha 100 mil pessoas no YouTube agora com a gente, né? E é todo dia, né? Não é um dia só. São todos os dias. Aí tem uns pés de rato, tem uns minhoca aí, umas minhoquinhas que tem 5 mil, 6 mil, eu acho que é bom. Bom é nós, truta. E aí, Souza? Para mim, o fato dele ter mudado para 3 zagueiros era o melhor esquema, quando você tem 2 laterais. E o Garro melhorou com 3 zagueiros. Dá mais liberdade para ele, né? Com 2 volantes. Senão fica muita gente dentro no meio campo e gente sem qualidade. Quando você tem qualidade, a bola chega para ele num determinado... Você viu o Memphis? Você tem Alex Santana, você tem Breno Bidon e o Carrilho, você imagina o Garro. Você viu o que ele vai receber de bola para que você possa ter... Você viu a bola onde ele recebeu do Memphis? É verdade. Do Memphis contra o Vitória? Recebeu na frente da área. Ali ele só tem o domínio, só tem o trabalho de dominar, girar e encontrar alguém de frente. Gol, né? O primeiro gol. Quesada, o que você pensa disso? Isso é o que o senhor já falou. E no segundo gol é o Bidon que pifa o Garro pro Garro tocar pro Memphis.
Ô, Neto, eu sou apaixonado. Craque Neto, ainda mais quando eu tô bravo. É craque Neto. Craque Neto, não fica bravo comigo. Craque Neto, eu sou apaixonado por times ofensivos. Então, pra mim, tem Por que mais você é apaixonado? pela minha mulher. A gente já sabe, depois que Tá, você mas falou. você quer que eu fale o quê? Mas você não é apaixonado pelo seu irmão? eu sou... Ah, sim. Você não é apaixonado pela vida, você, pelo trabalho. pela Band, Nós, a pelos gente meus se ama. irmãos. Ele veio preocupado hoje. Será que ele vai fazer uma daquelas perguntas? Vai. Você é apaixonado por quê? Pergunta pro Ele veio preocupado, pro mestre ali, velho. depois me deixa por último. Voltando então pra você. Voltando. Eu gosto de time ofensivo, com 2 zagueiros só, com laterais que apoiam. E volantes é o que vocês estão falando. O volante precisa ter 2 funções básicas: marcação quando não tem a bola e qualidade para construir jogo. É inadmissível, por exemplo, o Martínez, ele não consegue... Não, ele é dá um carteiro passe de velho. pô. Carteiro velho que é cansado. Isso. Né? E já não estou conseguindo, não é carteiro novo, não. Porque carteiro novo ainda vai. O Ele é velho- carteiro o velho velho. não lembra o endereço. Ele não lembra o endereço. Não lembra, É que eu também. Às vezes eu não esqueço as coisas. Né? Então não dá para ele ser titular do time. Que diga-se de passagem, né? Você tem uma torcida como essa amanhã, num jogo 11 horas da manhã, o que eu acho uma barbaridade, o que a televisão faz em relação a isso. Há um problema desse horário, não. O jogador está acostumado a treinar nesse horário. Que o treino Mas o sempre. jogo não, é Mas o jogo não é diferente. Eu acho que Veloso esse horário é bom pro torcedor, né? Que acorda, toma aquele café, vai... Amanhã é feriado, né? É feriado. Hoje é dia da bandeira. Ah, eu pedi a bandeira aqui. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Hoje é dia da bandeira. Vocês sabiam que é dia da bandeira hoje? Não. É o que eu gosto dessas coisas. É o dia da bandeira. A gente tá aqui, ó. Tá de ponta cabeça. Tá. Dane-se que fique transparente. Agora, se não quiser, eu tiro. Quer que eu tire a bandeira? Porque vocês pensam que vocês são o quê? Vocês são Rede Globo? Pensam que tudo é 100% aqui? Pô, dane-se que fica um pouco aí. Qual o problema, pô? Tô nem aí, pô. Tá aqui a bandeira do Brasil, ó. Tá aqui a bandeira do Brasil. A bandeira é nossa. É de todo mundo. Bandeira é de todos nós. Hoje é dia da bandeira. As escolas hoje deveriam cantar o hino da bandeira. As escolas deveriam cantar o hino nacional. A bandeira não é de fulano, de ciclano, não. A bandeira é nossa. De todos nós. Hoje é o dia da bandeira. Então a gente tem que respeitar esse país um pouquinho mais, tá? O que eu penso é isso, né? E a camisa da seleção é nossa também. É, mas só que a seleção não é minha. Eu não torço pra seleção. Eu torço pro Brasil. Eu não torço pra CBF. Há uma diferença disso. Vocês, cada um que torce pra quem quiser. Eu torço pro Corinthians. Certo? Isso aí E eu você torço, percebeu. eu torço você não torce pro Palmeiras? Você não torce pro São Paulo? Você não torce pra... seu time aí? Você torce pro Corinthians. Eu sou Corinthians. Sai seleção brasileira e Corinthians. Ah, não é Corinthians. Ah, Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto, eu sou Corinthians. Se o Brasil jogar de amarelo... Não, você torce eu sou Corinthians. Eu sou Corinthians de qualquer lugar. Mas pra seleção... Essa seleção da CBF, eu não torço. Jogador que não merece estar na seleção e é convocado. Jogadores que são convocados ficam 2 jogos. E isso não é só com o Dorival Júnior. Isso é com todos os treinadores que passaram. Então essa seleção aqui eu torço. Camisa atleta, ó. Esse cara aqui é o Jairzinho. Ele fez 7 gols em 70. Esse negão aqui, sabe quem é? É o Pelé. 3 Copas do Mundo. O cara que mais ganhou jogos em relação à Copa do Mundo. Foi o Pelé. Esse é o time, ó. Carlos Alberto, Félix, Piazza, Brito, Clodoaldo, Everaldo do Grêmio, que infelizmente morreu. O lateral esquerdo incrível. Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Carlos Alberto jogava no Santos. Félix jogava no Fluminense. Piazza no Cruzeiro. Brito, acho que no Cruzeiro, se eu não estiver errado. Clodoaldo no Santos. Everaldo no Grêmio. Jairzinho no Botafogo. Gerson no Botafogo. Tostão no Cruzeiro. Pelé no Santos e Rivelino no Corinthians. Vocês querem Savinho, Martinelli, Paquetá, Abner. Pô, vocês estão de sacanagem. Alisson, goleiro Aligueto, de mãozinha assim, goleiro que pula assim, ó. Vocês têm esse tipo de goleiro? Vocês metiam o pau no Félix, vocês jornalistas, vocês aí metiam o pau no Félix. Se não fosse o Félix contra a Inglaterra, o Brasil não ia pra Copa. Foi 1-0 o jogo do Jairzinho. O Félix salvou o Brasil contra a Inglaterra. E vocês arrebentaram com ele. Vocês arrebentaram com o Barbosa. 30 anos vocês acabaram com ele. E que a gente perdeu a Copa de 50. Pô, vocês não sabem nem o que é história, irmão. Vocês não sabem nem o que é história. Aí vocês pagam pau pra Abner, pra Savinho. Pô, quem que é Abner? Quem que é Alisson, meu irmão? Mas é bonito, né?
cara é bonito. Só porque o cara é bonito, os caras falam. Bonito, jogador bom é o feio. Aquele que tem bafo, né? Aquele que não corta o cabelo, aquele que usa chuteira preta, né? Esse que é o jogador ruim. Ah, vocês batem palmo pros caras que faz sobrancelha. Eu não tenho sobrancelha. Eu não tenho. Eu tenho bafo, irmão. Eu jogava, não escovava o dente. Aquele subaco, não passava desodorante, ficava aquele subaco, chegava no zagueiro aí aqui, ó. Ah, aí vocês pagam pau pra essa seleção medíocre, uma seleção medíocre, que a gente não ganha a Copa. Vamos lá, 2006, na Alemanha, uma zona em Vegas. Bacanal, um monte de coisa teve lá. 2010, alugaram uma casa com um monte de gente. 2014, vocês não convocaram o Pelé nem para dar o chute e muito menos para o encerramento. Pelé. Agora não adianta fazer pro Pelé. Ele já morreu, né? E eu que fui no velório, né? Eu não sou fiscal de velório. Muito pelo contrário. Eu sou devoto do Pelé. Aí, 2018, Tite. Tem gente que fala que o Tite é bom. Tite, cara. 2016 anos de Copa do Mundo. Qual é o legado que ele deixou para a seleção? Goleiro, defesa, e meio campo e ataque. Veloso. Não vejo nada. Você. Também não. Você. Legado futebolístico nenhum. Pô, aí uma instituição que teve 3 presidentes banidos do futebol. Quem que fala isso aí? Rede Globo fala? Outros programas de televisão falam? 3 ex-presidentes banidos. Um preso na Suíça. O outro não foi preso porque vazou. Foi embora. Certo? E tomou, o que aconteceu com ele? Ele foi banido do futebol. Aí o outro não pode sair daqui, não pode viajar. Né? Aí o outro foi tirado 6 meses antes da Copa, ninguém mais fala o nome dele. Rogério Caboclo, por acusação de assédio sexual. Aí entrou o Edinaldo, 25 anos, presidente da Federação Baiana. Entrou ele. E aí ele tomou uma canetada, tiraram ele, não tiraram? Aí veio uma canetada no Gilmar Mendes, não veio? Para ele ser o responsável para nós irmos para Olimpíadas. A gente foi? Não. Desse ano, não. Dentro de campo, a coisa não funcionou. Pô, então vocês acreditam nessa mentira aí? Faltou o Gilmar dar uma canetada para classificar o Brasil. Vocês acreditam nessa mentira de seleção? Mas eu não sei se eu tenho coragem de falar, porque eu tenho medo de falar essas coisas. Porque vocês aí são grandões, vocês vão querer tirar meu trabalho, meu emprego aqui. Ah, mas vai sim. Ah, vai sim. O que é agora que eu tenho que fazer?